Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da monitoria da disciplina de Anestesiologia do Centro Universitário de Goiatuba. Eu sou o Gabriel, monitor e discente do Centro Universitário de Goiatuba, atualmente no sétimo período. E o professor titular dessa disciplina é o Dr. William Eduardo Pirola. Bom, dando início, a gente sabe que essa segunda aula ela vai ser focada principalmente nos instrumentais relacionados com a anestesiologia na odonto. Então, já dando início, à temática da nossa aula, bom, a gente sabe que instrumentais é o conjunto de instrumentos, que são utilizados nos atos operatórios, né? Então, como exemplo de instrumentais que a gente tem relacionados à anestesiologia na odontologia, o principal é a seringa Carpuli, né? Que é o instrumental mais importante, porque é nela que a gente vai acoplar o tubete de anestésico, a agulha, e a gente também tem alguns instrumentos auxiliares, como por exemplo o afastador de Minnesota, ou até mesmo o espelho bucal. Então, assim, mas o principal mesmo quando a gente fala de anestésio, de promover, fazer com que a gente consiga anestesiar, bom, pelo menos anestesia do tipo infiltrativa, que a gente depende de uma seringa e de uma agulha, é a seringa, né? Então, tá lá, como eu já tinha dito, instrumentais são de extrema importância para a prática clínica e na odontologia os instrumentais relacionados à anestesiologia incluem a seringa, que no nosso caso é principalmente a carpule, a agulha, o tubete anestésico e tem alguns equipamentos adicionais, que é como eu disse, o afastador de Minnesota, o espelho bucal. Então, já dando enfoque à seringa. As seringas elas podem ser classificadas de diversas formas, mas aqui a gente separou esses quatro grupos principais, que a gente tem as seringas não descartáveis, que é o caso da Carpule, seringas descartáveis, que é uma seringa basicamente igual a Carpule, só que ela é de plástico e ela acaba sendo mais leve também, por ser de plástico. Mas apesar disso, se a gente for analisar que a cada uso a gente vai ter que ter um gasto com essa seringa, acaba que a Carpule ela sai num valor muito mais em conta, que você paga só uma vez e utiliza ela o resto da sua vida, digamos assim. Seringas de segurança e seringa controlada por computador. Bom, aqui a gente tem uma fotinha de uma Carpule, tá? E quanto à classificação das seringas não descartáveis, a gente tem as seringas com aspiração de origem metálica e do tipo tubete, para acoplar o tubete. A gente tem seringas com aspiração de material plástico, também do tipo tubete, seringas com alta aspiração, plásticas do tipo tubete também, aparelho de pressão para injeção do ligamento periodontal e injetor a jato, que é uma seringa sem agulha, tá? A conspiração metálica do tipo tubete é a nossa Carpule, que está exemplificada aqui nessa imagem, tá? Como eu tinha dito, aqui a gente tem a seringa descartáveis, essa aqui é da marca Dendos Belo, se eu não estiver enganado, porque a minha fotinha, quando eu tô gravando a aula, ela fica aqui embaixo. Então, Carpule, né? As Carpules com aspiração têm algumas características importantes, que eu já apresentei há pouco, mas eu volto a falar delas aqui. Então, elas têm que ser duráveis, com capacidade de suportar a esterilização repetida, sem resultar em danos. Caso ela seja descartável, a unidade deve ser embalada no recipiente estéreo, porque antes da gente utilizar a gente esteriliza. E além disso, devem ser capazes de aceitar uma grande variedade de cartuchos e agulhas de fabricantes diferentes e possibilitar o uso repetido, tá? Isso quando a gente fala de uma carpule do tipo reutilizável, tá? Possibilitar o uso repetido. Então, como algumas outras características, que a gente tem, que deriva até de materiais dentários, Então a gente tem ali um valor econômico, tem que ser leve, uso simples com a mão, aspiração efetiva e visualização do tubete. Quando a gente fala da visualização do tubete, é uma característica muito importante, porque um dos princípios, do uso da seringa, quando a gente vai anestesiar, antes de anestesiar, a gente fazer uma dupla aspiração para ver se não volta sangue. Então você pressiona ele a,
a haste um pouco pela palmar, pelo suporte aqui, 2 vezes para ver se a gente não está num vaso sanguíneo para poder injetar a solução anestésica no lugar adequado, porque a gente não vai injetar ela num vaso sanguíneo, tá? Agora o porquê disso eu vou explicar um pouquinho mais à frente, né? Não vamos passar o carro na frente dos bois. Então aqui, essa imagem do, se eu não me engano, é do Malamed, sobre as estruturas da seringa, né? Então, palmar é onde a gente posiciona o dedo, apoia o dedo, ou até mesmo a palma da mão, né? Depende da pega da pessoa. A haste, a porca, a orelha, a bucha, o garfo e o tubo. Todas são estruturas presentes na carpulha, tá? Esse quadrinho aqui destaca algumas das vantagens e das desvantagens relacionadas ao uso da carpulha, né? Então, quando a gente fala de vantagem, a gente tem o tubete visível, né? Importante para ver a aspiração do sangue. Aspiração com a das mãos, ela é autoclavável, resistente à ferrugem e possui uma longa duração. Como desvantagem, ela tem um peso maior, mas é quanto comparada à seringa plástica. Um tamanho também um pouco maior, ela é mais robusta. E a gente tem uma possibilidade de infecção, né? Porque tem alguns sítios que a gente não vai conseguir limpar da melhor forma possível. Mas ainda continua sendo um risco bem baixo, né? Quando a gente faz o protocolo de limpeza e esterilização correto, tá? Como algumas recomendações para seringas, a gente tem, quando a gente tem uma seringa com alta aspiração, ela é mais recomendada quando o paciente ele tem a mão mais pequena. Qualquer sistema de seringa tem que ser capaz de aspiração. Como eu disse, a gente tem que aspirar para saber se a gente não está num vaso sanguíneo, tá? Então é uma das características mais importantes das seringas. Ou seja, seringa que não aspira, a gente nunca vai utilizar ela para injeção de solução anestésica local, tá? Porque se eu não sei onde eu tô, se eu tô próximo de um vaso, é um protocolo que a gente faz. A gente tem que aspirar para saber se a gente não tá num vaso e injetar a solução lá, que pode resultar numa sobredosagem relativa ou até mesmo absoluta, né? Dependendo da situação. Todas as seringas reutilizáveis devem poder ser esterilizáveis, tá? Se ela é reutilizável, então você vai ter que usar ela mais vezes, então ela tem que ser capacidade, então ela tem que ser resistente o suficiente ao autoclave, tá? Seringas não reutilizáveis devem ser descartadas de forma correta ou adequada. Agulha gengival, que é um outro ponto muito importante, principalmente relacionado aos problemas que a gente tem na prática de anestésio, tá? Então, agulhas gengivais. São agulhas que possuem vários formatos e tamanhos, enquanto a estrutura denominada canhão possui um único tamanho, tá? Para o uso das agulhas gengivais, a gente tem algumas precauções importantes, né? Que é, gente, fixa na cabeça de vocês. Agulha é de uso único, único. A gente não vai reutilizar, a gente não vai limpar ela, a gente não vai esterilizar ela, usou, joga fora. Deslacrou ela, teve contato com oxigênio, que seja, joga fora, tá? Por que que eu falo isso? Porque, gente, não tem como você reutilizar a agulha, o negócio tá contaminado, você não consegue limpar ela. Nem sei se ela é resistente à esterilização, creio eu que não, mas até porque ela já vem estéril, né? Ela sofre um processo de esterilização diferente, creio eu que por radiação gama, posso até pesquisar mais depois. Mas enfim, usou, descarta. Ah, Gabriel, vou descartar de qualquer jeito? Não, você vai jogar ela no lixo perfuro cortante, famoso lixinho amarelinho, Descarpac, tá? Outro ponto importante relacionado a controle de infecção. Vamos diminuir o risco de infecção. A gente não reencapa agulha, tá? Ai, Gabriel, mas não sei o que. Porque a chance de você se contaminar é muito grande. Vou pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, vamos supor que a minha caneta em si é a agulha. E aqui tá a capinha. Então, ó a chance de eu errar e... Ai, peraí. E ela vir parar no meu dedo, por exemplo. Ó, tá vendo? Então tem esse risco. Óbvio, tem algumas alternativas, né? Mas o preconizado é que não reencape a agulha. Mas vamos lá, quero reencapar.
Ó, uma das alternativas, você pega a tampinha com uma pinça, vamos supor que meu dedo aqui, ó, é uma pinça. Pega ela com a pinça, vem com a agulha e coloca, tipo, sua mão ficou longe, a chance de diminuir, ou então a gente pesca. Vamos supor que a tampinha tá numa mesa, e aí você vem com a agulha assim, ó, e pesca para diminuir a chance de infecção, mas o preconizado é não reencapar, tá? Caso for reencapar, nunca pega com o dedo e tenta coisar, a chance de você perfurar é grande. Tenta pescar ou então pega com a pinça, a tampinha e encaixa, tá? Para diminuir a chance. Outro ponto importante, mas nesse caso como segurança para o paciente. Esse do reencapar a agulha é uma segurança para quem está operando, para o profissional. Como segurança para o paciente e de certa forma para o profissional, legalmente, é que a gente nunca vai dobrar a agulha. Pessoal, raciocina comigo, a agulha ela é feita de um metal. E metal tem um ponto de tensão que em algum momento ele fratura. Tem muito profissional, principalmente na implanto, que gosta de dobrar. E quando você dobra, você está criando um ponto de tensão. Você já está fragilizando uma área. Quando você vai inserir a agulha no tecido, você acha que não tem uma pressãozinha quando ela está cortando o tecido? E no mais, você ainda pode. Você vai tocar o osso quando você for anestesiar. Você vai e toca meio forte. Mais um ponto de tensão. Então, em algum momento, esse acúmulo de tensão vai ser liberado e a agulha pode quebrar, tá? E se ela quebrar, é um problema do caramba para se resolver, né? Então, assim, uma das formas de a gente evitar essa possível fratura de agulha é evitando a dobra, também evitando forçar demais contra o osso e também evitar mudar a direção de inserção. Ai, Gabriel, como assim mudar a direção de inserção? Comecei numa região e depois tento mudar ela, você lembra que a agulha ela já está perfurando tecido, ela já está sofrendo deformação por perfurar tecido normalmente. Você mudar a direção dela, aumenta mais um possível risco de fratura, tá? Então, são situações que a gente tem que se atentar para preservar o paciente no contexto da saúde e para nos resguardar juridicamente, tá? Outra característica também é não inserir ela totalmente, tá? Porque no ato de inserir ela totalmente, às vezes no ato de puxar é muita pressão, tá? Então, no decorrer das técnicas ali, você vai inserir cerca de uns 70% da agulha, quando muito profundo, mas evitar sempre inserir ela de forma total, tá? Quando a gente fala de calibre e tamanho, enfim, principalmente do calibre, a gente tem um grau variável de deflexão. Então, cada calibre vai ter um ponto que ela sofre uma deflexão, né? Que é, querendo ou não, entortar. Partindo da lógica, quanto maior o calibre, mais resistente, porque tem maior espessura. E quanto menor o calibre, menos resistente, porque a espessura dele é menor, tá? Só que quando a gente fala uma característica legal das agulhas, né, é que quanto maior o número, menor é o comprimento dela. Então, uma agulha 27G, ela é maior do que uma agulha 30G. Então, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, ai, Gabriel, como assim a 30 não é maior do que a 27? Porque quem confeccionou as agulhas decidiu assim, tá? Mas a 27 é a longa, a 27G é a longa, a 30G é a curta e a gente ainda tem as extra curtas da odontopediatria, que tem o mesmo calibre da curta, mas tem um comprimento reduzido, tá? A longa, né, a 27G, ela tem um calibre de 0,40 milímetros e comprimento de 38,1 milímetros. Já a agulha 30G, a curta, ela tem um calibre de 0,30 milímetros e um comprimento de 25 milímetros. Aqui a gente tem uma imagem das agulhas gengivais, tá? Ó, maior 27G, menor 30G. 27, 30. Lembra que eu acabei de falar que a gente tem que ter alguma atenção quando a gente fala do uso de agulhas, né? E acaba que a gente volta em alguns pontos aqui. Então, uma situação que é normal, gente, é a de dor e inserção, porque você está perfurando tecido, você vai tocar osso, então assim, a dor ela vai estar presente. A gente consegue minimizar essa dor ao máximo,
Mas cada limiar de dor é único, é variável. Então, assim, às vezes eu aplico anestesia em mim, não sinto nada, vou aplicar no meu colega, ele sente muito mais dor, mas infelizmente é a realidade. Só que, como forma de evitar essa dor, ou melhor, reduzir a chance de promover mais dor ainda do que já é normal, a gente tem que evitar múltiplas inserções. Por quê? Porque eu já falei para vocês que quando a gente está inserindo a agulha, a gente está perfurando tecido e tá forçando a resistência da agulha. Só que nesse ato de ficar perfurando tecido, a gente está provocando micro tortuosidades no bisel, digamos assim, tá? O bisel ele é reto, tá? Justamente para promover uma melhor perfuração, só que no entanto, quando a gente insere a agulha, retira, insere, retira, ó, perfurei tecido, já forçando, voltei com, a gente não tira no mesmo sentido, a gente faz algum movimento diferente. Então, ó, insiro com uma força, retiro com mais força. Então, você está promovendo um estresse simultâneo no seu bisel, na sua agulha, toda vez que você faz isso. Por isso que a gente tem que trocar ela de 3 a 4 vezes, porque esse processo de insere, retira, insere, retira, insere, retira, promove o, o que a gente chama de farpas em anzol, né? Que vai o metal, essas tortuosidades vai tipo que fazendo igual um anzol mesmo, segurando, né, no ato de retirada e promovendo o rasgamento do tecido no ato de retirada. Outra característica, né, que eu já falei, quebra de agulha, não dobrar, não inserir a agulha totalmente. Dor à retirada, né, que está relacionada ao fato de eu usar uma agulha mais que 3 ou 4 vezes, gente, 4 vezes é o limite, tá? 4 vezes ela já está bem tortinha, a seguir a gente tem algumas fotos. E aquelas características que eu falei, lesão ao paciente ou ao administrador, não reencapar e descartar em local adequado. Então, ó, gente, aqui um exemplo do que acontece quando a gente faz múltiplas inserções. Tá vendo essas estruturas aqui? No ato, a gente insere a agulha, ela tá retinha. Então, para inserir, o corte foi retilíneo, foi retinho. No entanto, no próprio ato de inserir a agulha, a resistência ali provocada pelo tecido, pelo osso, vai provocando essas tortuosidades. E aí, na primeira vez que você já retira, você já está cortando mais tecido do que você cortou quando você inseriu a agulha, tá? Então, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado, respeitar aquela característica de usar a mesma agulha para inserir ela no máximo de 3 a 4 vezes, tá? Então, essas deformações consistem na curvatura da agulha que promove o rasgamento, principalmente no ato de retirada da agulha. Lembra do anzol, gente? Na verdade, não tem nada a ver com anzol, mas enfim. Ela entra certinha, bonitinha, tá prontinha, só que ela volta com uns espinhos, assim, que vão promover o corte do tecido. Tá, são microcortes, mas enfim, são mais tecidos lesionados, o que possivelmente resulta em mais dor, tá? Aqui mais uma imagem demonstrando essas tortuosidades, tá? Olha lá a quantidade. Isso no ato de retirada corta pra caramba. É o princípio desse corte, né? Resultado pela agulha, quando ela tem essas farpas em anzol, é o mesmo princípio dessa espada. Essa espada aqui, ó, a ponta dela é perfeita para inserir, então quando a gente perfura, ela vai linda, só que no ato de retirar, ela prende. Aqui pode ver que tem até um degrau da lâmina. Quando você retira, dá mais dor, porque você tem mais corte, entendeu? O princípio é que no ato de inserir é mais fluido e no ato de retirar tem estruturas limitando e cortando, tá? Tubete anestésico. Esse aqui é um outro ponto extremamente importante. Então, os tubetes anestésicos eles são dotados de informações importantes e a gente pode avistar essas informações nos próprios tubetes, tá? Quando a gente pega o tubete assim, ele vai falar. Então, ele vai dar informação de qual sal anestésico ele é,
Então, além da marca, né? Principalmente a marca é enorme, sim. Mas vai dar informação de qual sal anestésico ele é, se é mepivacaína, se é articaína, lidocaína, prilocaína e bupivacaína. Então pode ser um desses 5 sais anestésicos. Vasoconstritor, se vai ter ou não. No Brasil, o único sal anestésico que a gente tem sem vasoconstritor é a mepivacaína, que a gente consegue comprar sem vasoconstritor, é a mepivacaína. O antioxidante, esse que só vai estar presente se a gente tiver o vasoconstritor, tá? Então, se a gente comprar uma mepivacaína sem vaso, a gente não vai ter antioxidante, que no caso é o bisulfito de sódio. Água destilada, cloreto de sódio, sal de cozinha e o metilparabeno. O metilparabeno ele está presente única e exclusivamente em tubetes plásticos, tá? E outra característica importante é que no Brasil todos os tubetes têm um tamanho padrão de 1,8 milímetros, tá, por tubete. Então aqui a gente tem a imagem demonstrando, né, tudo que a gente consegue visualizar no tubete. Então a gente tem o tampão metálico, tubete de vidro, rótulo com informações, que vai dar todas aquelas informações que eu acabei de citar, e o êmbolo de silicone. Tubete anestésico. Quanto aos cuidados, a gente tem alguns, né, que um deles é guardar com cuidado, a gente nunca vai utilizar um tubete quebrados, porque uma dos procedimentos que a gente tem que realizar quando a gente vai, né, olhar os materiais, enfim, quando a gente está fazendo nosso planejamento, montando a nossa mesa, é avaliar cuidadosamente o tubete anestésico, né? Então a gente vai ver se ele não tem nada quebrado, se ele não está oxidado, né, com uma ferrugem ali, a presença de bolhas, tá? Então, uma das características, né, que vai combinar com o de guardar com cuidado, é também manter ele em uma temperatura ambiente, tá bom? E os tubetes de plástico, né, que são os que apresentam metilparabeno, podem apresentar um deslize menor do êmbolo quando comparado aos tubetes de vidro. Os tubetes de vidro eles têm uma série de vantagens em relação aos tubetes de plástico. Né? O fato de já não ter metilparabeno é um deles. Mas o próprio vidro ele é algo mais seguro. Né? O plástico ele é poroso, então assim, a segurança é maior, a segurança do tubete de vidro é bem maior. Uma série de características a mais também, como esse próprio fato do deslize. Pelo vidro ser uma superfície mais lisa, então acaba que o êmbolo desliza melhor, a gente consegue ter um controle melhor na deposição de solução. Enfim, são algumas características a mais que a gente tem. Tubete anestésico, complicações. Então, quando a gente vai ter algumas complicações, quando a gente tem bolhas, mas é normal ter bolha, ele tem presença de nitrogênio, se eu não estiver enganado, e essa presença é normal de 1 até 2 milímetros, passou de 2 milímetros, descarta. Quando a gente tem um êmbolo extruído, isso acontece se a gente congelar o nosso tubete ou se a gente deixar ele imerso em álcool por mais de um dia. O êmbolo pegajoso, que está relacionado principalmente aos tubetes plásticos, e quando a gente tem um êmbolo pegajoso, a gente tem uma maior ardência, tá? na solução. Quando a gente aplica a solução no paciente, ele vai sentir mais ardência. Corrosão na tampa está relacionada com imersão em soluções com quaternário de amônia, a solução da Janaína, né? Não sei se vocês conheceram a Janaína ainda, mas é o que a gente usa para limpeza de superfície, tá? Ferrugem na tampa, extravasamento durante a injeção e tubete quebrado. Cuidados que a gente tem que ter com os tubetes também. A gente, assim como a agulha, a gente nunca vai usar em mais de um paciente. Gente, abriu o tubete, colocou ele na carpule, começou a inserir ele, funcionou o que for, acabou, não usa para mais ninguém. Então, não é reutilizável, tá? Usou uma vez, acabou. A gente tem que armazenar ele de forma adequada, em temperatura ambiente. A gente não precisa realizar aquecimento antes do uso. Se vocês lerem no Malamed, quando ele vai descrever a técnica efetiva de anestesia, que ele chama de técnica traumática, que na traumática não tem nada, porque só de ter uma agulha já é um trauma para a pessoa, mas enfim. Ele pede para aquecer, para a gente friccionar o tubete nas mãos para aquecer. Mas por quê?
ele mora no local frio. Então, no exterior, enfim, isso é válido. Só que no Brasil, gente, é um calor do caramba, então não tem necessidade. A gente tem que verificar a data de validade, nunca usar nada vencido. E, de novo, voltando, verificar se há rachadura, lascas, integridade do êmbolo e da tampa do alumínio antes do uso. Voltando àquelas características de corrosão, quebra, presença de bolha, o êmbolo instruído. Então, assim, pegajoso, tá? Então, se atentar a essas situações na sua montagem de mesa, tá? Ou até mesmo no ato de separação de materiais, tá bom? Instrumentais adicionais. Quando a gente fala de instrumentais adicionais, a gente tem os antissépticos tópicos, os anestésicos tópicos, as hastes aplicadoras, gases de algodão, hemostato, e aqui também a gente pode incluir o afastador bucal, no caso do afastador de Minnesota, e o espelho bucal, tá? Que também podem ser utilizados para afastar tecidos ali, principalmente a bochecha, a mucosa jugal, de uma maneira mais adequada. Antisséptico tópico, quando a gente fala de antisséptico tópico, a gente fala principalmente de cirurgia, que a gente pede para o paciente fazer uma clorexidina, um bochecho por 1 minuto com clorexidina 0,012%, tá? E por que a gente faz essa antisepsia tópica? Justamente para diminuir o risco de infecção pós-injeção, porque pensa comigo, um dos sítios mais contaminados que a gente tem é a boca, porque ela tem contato com o meio externo, a gente se alimenta com a boca, enfim, a boca ela está exposta a diversos micro-organismos, é uma microbiota extremamente populosa, tá? E quando a gente faz o ato de inserir a agulha, a gente está pegando tudo daquela superfície e levando para dentro, tá? A gente está cortando tecido, a gente está tendo contato com sangue e, querendo ou não, nesse ato, você vai levar algum micro-organismo que está lá na sua boquinha para alguma região que ele não devia estar. A chance de promover uma infecção aí existe, tá? Então, por isso que a gente faz essa antisepsia tópica, principalmente antes de cirurgia, né? É o momento que a gente mais faz, mas é justamente por isso, para diminuir essas chances de infecção, porque a gente vai estar levando micro-organismo de uma região extremamente populosa para regiões não tão populosas assim, tá? Anestésico tópico, que é o último ponto da nossa aula, a gente vai utilizar ele justamente para promover uma anestesia local indolor. Então, lembra, gente, anestésico tópico a gente aplica ele sobre superfície seca, porque ele é lipofílico e hidrofóbico. Quando a gente aplica ele sobre uma superfície seca, a gente vai ter um tempo de ação mais rápido, um mecanismo de ação mais rápido, o tempo de ação dele vai aumentar. E quando a gente faz essa aplicação adequada, a gente consegue fazer a anestesia infiltrativa de forma menos dolorida, porque o tecido ali inicial que você vai ferir, né, que você vai machucar, ele vai estar anestesiado, tá? Então a gente finalizou essa segunda aula, né? Espero vocês para a terceira que vai ser sobre, acho que, conteúdos dos tubetes ou tubetes anestésicos. E é isso, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.